Oi, gente. Pois é, mais uma dessas decisões absurdas, quase que inacreditáveis, de um juiz que diz que não tem nenhum problema em recolher dados pessoais de pessoas, montar um dossiê de pessoas que supostamente estariam realizando atividades antifascistas. Mas aí eu fico me perguntando, por que é um problema fazer a atividade antifascista, deputado Douglas Garcia? Ah, ele é um líder da extrema-direita, tá explicado. Já entendi. Segundo ele, ter organização antifascista e se organizar para combater o fascismo seria alguma coisa muito nebulosa, não é? Muito negativa. Mas o mais inacreditável é o juiz, cadê o nome dele? Aloísio Moreira Bueno, dizer que o deputado estadual Douglas Garcia, do PTB de São Paulo, não cometeu nenhum excesso ao encaminhar para as autoridades o dossiê contra pessoas que se declaram antifascistas. Quero dizer para o deputado que eu sou antifascista, viu? Estou me declarando aqui no YouTube antifascista. Vou pro dossiê também? Bem, o Maurício Ricardo fez um vídeo sobre isso e eu recebi um e-mail de um seguidor meu me enviando tanto a reportagem da UOL quanto a reportagem do The Intercept, trazendo os detalhes que eu vou deixar todas as duas reportagens no comentário fixado e dar os parabéns pelo Maurício Ricardo estar tratando desse assunto, né? Mas essa decisão realmente é uma coisa assim, beira o inacreditável, né? Mas estamos no Brasil de hoje, esse tipo de coisa acontece, né? O magistrado, o tal do juiz, negou o pedido de indenização de um estudante que foi citado no documento e que ele ligava a atividades criminosas, o estudante, sem nenhuma evidência, o dossiê. E o estudante, lógico, se sentiu caluniado, o cara fez um dossiê me ligando a atividade ilegal sem nenhuma prova, abriu o processo. Só que o deputado escapou dessa, pelo menos por enquanto, para o juiz Aloísio Moreira Bueno, né? Quero deixar claro aqui, viu, gente, que eu, como influenciador, sou contra todo tipo de violência, inclusive verbal. Não quero que vocês vão aborrecer o juiz ameaçando. Porque eu condenei, como vocês sabem, o Arthur Duval quando ele fez ofensas. Agora eu quero dizer o seguinte: se você quiser criticar duramente o juiz, só isso, criticar duramente o juiz, sem ameaça, sem nada, mas criticar a decisão, aí você tem o endosso, o selo de aprovação aqui do canal A Nova Máquina do Tempo, porque dentro de uma democracia você tem o direito de discordar das decisões dos juízes, dos políticos, das autoridades, e tem o direito de expressar a sua discordância veementemente. Não tem direito de ameaçar nem nada disso, né? E seria bom o Arthur Duval vir a público e dizer isso, porque o Arthur Duval não ameaçou o padre Júlio Lancelotti, mas ele ofendeu, né, duramente e acabou dando o que deu, né? É só um comentário. Na decisão, o juiz, olha só que engraçado, não explicou por qual razão uma pessoa que se posiciona contra o fascismo estaria exercendo uma atividade ilícita. Realmente, juiz, por que eu ser antifascista não é legal? Ser antifascista é ruim por quê? Me explique. Por que é ruim? Eu gostaria de saber, né? O dossiê tem o nome de cerca de 1.000 pessoas, com fotos, endereço, telefone e até CPF, segundo a reportagem do The Intercept. Tem na listagem 2 jornalistas, 6 radialistas e pelo menos 70 professores. Porque realmente, professor, a gente já sabia daquela lista anterior, não é? Dos 579 servidores e professores contrários ao fascismo, que foi revelada pela UOL, que é uma lista diferente dessa lista, mas tem um monte de gente da direita fazendo listas, não é? Fazendo listas, eles estão aí querendo mapear os antifascistas, não é? Olha só as evidências que eles usaram, né? Uma biografia, um livro que é uma biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, escrito pelo jornalista Mário Magalhães. Eu fui para o lançamento desse livro, né? Ou de um livro sobre Marighella, não me lembro se foi esse, mas muita gente que eu conheço tem, né? Minha família deve ter também. Será que a gente vai para a lista? Pelo visto vai, né? Placa em homenagem à vereadora Marielle Franco. Camisetas com a imagem do ex-presidente Lula. Rejeição a teses racistas. Camisas com rejeição a teses racistas e a teses autoritárias
com um X assim de rejeição, também são consideradas perigosas. Assim, você ser contra o autoritarismo, ser contra preconceito, né? Aparentemente você está envolvido em alguma atividade muito nebulosa, né? É a completa inversão de valores, né? O estudante listado menciona falta de provas e medo de represálias. No processo aberto contra o deputado, o estudante de direito, citado no dossiê, afirma que o parlamentar, sem apresentar qualquer tipo de prova, chama as pessoas listadas de pessoas que cometem crimes. Eu não posso usar a palavra que ele usa, porque o YouTube tem problema com essa palavra. Mas vocês vão ver qual é a palavra na reportagem. Mas pessoas criminosas, né? É um tipo de criminoso. E diz que elas participam de organização criminosa de grupos perigosos aí. O estudante afirma que foi atingido em sua honra e que tais acusações assustaram amigos e familiares que temem que ele sofra represálias. Ok. O que dizer diante de uma decisão como essa? O dossiê já sinalizava que o governo, que foi organizado pelo Ministério da Justiça, se entendia como neofascista. Porque se você olha para organizações antifascistas e pessoas que têm pensamento antifascista como pessoas perigosas, é porque você se reconhece como neofascista, né? Essas pessoas estão contra você. Meio óbvio, não é? Mas agora um juiz mostra que ele não vê problema em atacar a honra das pessoas se essa pessoa for antifascista. Não, se for antifascista, né, se for comunista, então esses comunistas aí pode-se atacar a honra, pode-se sugerir que estão ligados à atividade criminosa, pode-se sugerir qualquer coisa. Qualquer coisa. E que um deputado que faz isso não sofrerá nada. Ele está absolutamente correto, segundo o juiz. Olha, eu vou contar para vocês, viu, gente? Essa aqui foi demais. Foi absurda demais. E eu defendo que os partidos políticos do campo progressista têm que pegar essa causa e apelar. Isso tem que chegar ao Supremo. Tem que chegar ao Supremo, tem que chegar a uma instância superior mesmo. Entendeu? E esse deputado e o juiz, mas o deputado principalmente, tem que receber algum tipo de processo administrativo. No caso do deputado, acho que cabe a cassação do mandato. Cassação do mandato. O que ele fez é completamente absurdo. Ele, assim, calúnia eu acho que é pouco. O crime de calúnia, nesse caso, eu não sou advogado, mas deve ter outros crimes, né? Você pegar essas informações da privacidade das pessoas e expor elas dessa forma, sem nenhuma prova. Listas, inclusive, que estão circulando pelo WhatsApp como pessoas perigosas, só porque elas são contra o fascismo, porque elas são contra esse governo. A gente ainda não chegou, vamos ser sinceros, a gente ainda não chegou no clima dos países autoritários de perseguição à vera feita pelo Estado. Não chegamos ainda lá. Mas esse tipo de situação coloca essa situação no horizonte. Tipo, se nada for feito, está caminhando nessa direção. São pessoas do Estado querendo se organizar com a intenção de fazer exatamente isso. O Ministério da Justiça e tal. Eles estão caminhando nessa direção, eles querem fazer isso. E aparentemente parte do judiciário está conivente com isso. É chocante, mas infelizmente não é surpreendente. Porque num país que muitas e muitas pessoas vão se convencendo de uma ideologia de extrema direita, é essa capacidade da ideologia. A ideologia de extrema direita, a ideologia teocrática, essas ideologias que mexem com o cérebro das pessoas e fazem elas acreditarem que elas estão numa cruzada contra o mal, e o mal é o outro, elas são capazes de justificar qualquer atitude para destruir o mal. Se o outro é o mal,
A lei é irrelevante, ela pode ser subvertida. Se o outro é o mal, eu posso fazer dossiê, eu posso realizar calúnia, pode fazer tudo. E aí vocês sabem qual é o próximo passo para derrotar o que eles consideram como mal. E o mais irônico de todo pensamento autoritário é que ele se acredita imbuído e cheio de justiça e cheio de bondade, mas é ele que comete os atos concretos das piores perversidades. Não é? É só olhar para a história da humanidade que vocês vão ver que a maioria dos atos da maior perversidade eram feitos por pessoas que acreditavam e estavam fazendo o que era de melhor para a humanidade, para o povo deles. Né? Talvez, por isso que eu fiz um vídeo recentemente para a gente ter mais dúvidas, talvez a gente tenha uma abertura maior para dúvida, talvez a gente tenha uma abertura maior para compaixão e não ódio, e talvez a gente não está disposto a fazer qualquer coisa para atingir nossos objetivos, a gente ter princípios e coisas que são invioláveis, que a gente não faria para atingir o que a gente quer. Talvez isso seja muito importante para a gente reter uma humanidade, reter compaixão e reter uma possibilidade de uma civilização e de uma cidadania avançada. Porque quando as pessoas abrem mão desses princípios, é nisso que dá. É isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe, divulgue o canal. Eu sou André Teixeira Jacobina, a gente se fala em um próximo vídeo. Você está na nova máquina do tempo. Um abração, gente.